Dizem que algumas florestas não querem ser encontradas. E que, quando você insiste em entrar, elas encontram você. Lucas era fotógrafo de natureza. Naquela noite chuvosa, decidiu acampar sozinho em uma trilha pouco explorada no interior do sul de Minas. Queria capturar relâmpagos entre as árvores, uma obsessão antiga. Montou sua barraca no meio da floresta e esperou. Por volta das 2 horas da manhã, a tempestade apertou. Raios cortavam o céu, e ele, animado, saiu da barraca com sua câmera protegida por um plástico improvisado. Começou a tirar fotos, mas algo estranho aconteceu. As árvores pareciam se mover de forma errada nos flashes. Não com o vento, mas como se estivessem se aproximando. Quando ele revisava as imagens no visor da câmera, em uma delas, viu claramente uma figura branca entre os troncos, olhando diretamente para ele. Lucas girou o corpo na direção da foto. Nada. Achando que era um reflexo ou cansaço, ignorou. Mas então, veio o som. Volta. Sussurrou uma voz abafada, quase afogada no som da chuva. Ele congelou. Volta, agora. Era como se a própria floresta murmurasse. A voz vinha de todos os lados, e de lugar nenhum. Ele correu até a barraca, mas ela havia sumido. Não destruída. Sumido, como se nunca tivesse existido. O chão onde estava armada estava seco, limpo, como se ninguém tivesse acampado ali. Lucas andou em círculos por horas, tentando sair da floresta. Mas a trilha desaparecera. As árvores agora estavam fechadas demais, os sons da floresta altos demais. E então, ele viu várias figuras brancas, imóveis, paradas entre as árvores, em silêncio. Todas com rostos cobertos por véus. Todas voltadas para ele. A última foto da câmera foi encontrada dias depois, por um grupo de resgate que nunca achou o corpo. Nela, Lucas aparece ao fundo, olhando para a lente, como se tivesse sido fotografado por outra pessoa. Ao redor dele, dezenas de figuras encapuzadas, como um culto, observando em silêncio. E atrás de tudo, uma árvore com olhos. A noite caiu como um manto pesado sobre a BR-319, a infame rodovia que corta a Amazônia. Para quem conhece a região, sabe que a 319 não é apenas uma estrada. É um portal para a escuridão, especialmente depois que o sol se põe. O ar, antes denso e úmido, agora carregava um friozinho estranho, e o silêncio da floresta era tão profundo que parecia gritar. João, um representante comercial que viajava para Manaus, tentava afastar o cansaço e o medo que começavam a se instalar. O rádio do carro, a única companhia até então, chiou e morreu, deixando-o entregue à própria mente. A quilômetros de qualquer cidade ou posto de gasolina, a escuridão era total, quebrada apenas pelos faróis do seu velho sedã. De repente, uma placa enferrujada, quase engolida pela vegetação, chamou sua atenção. Desvio, Comunidade do Rio Negro, 5 quilômetros. Ele sabia que não havia nenhuma comunidade ali e estranhou o desvio na estrada que conhecia de cor. O painel do carro piscou, e por um instante, a luz da bateria acendeu em um vermelho ameaçador. Pensou em continuar, mas um instinto o puxou para a direita. Talvez houvesse um atalho, um posto de gasolina. Qualquer coisa seria melhor que a escuridão sem fim da BR-319. A estrada de terra que se abriu à sua frente era ainda mais escura, e a mata fechada formava um túnel verde escuro, quase impenetrável. Os galhos roçavam a lataria do carro, e o cheiro da floresta, antes familiar, agora parecia ter um tom diferente, quase pútrido. João ligou o farol alto, mas a luz parecia ser absorvida pela escuridão. Após alguns minutos, o carro começou a falhar. Tossiu, engasgou e, com um último suspiro, silenciou. O coração de João disparou. Ele tentou dar a partida várias vezes, mas o motor estava morto. A solidão era esmagadora, e a floresta ao redor parecia observá-lo. Foi então que ele ouviu um som fraco, como um lamento distante, que se aproximava lentamente. Não era um animal. Era algo mais gutural, mais humano. João trancou as portas do carro e tentou manter a calma. Pegou o celular, mas não havia sinal.
O lamento ficou mais alto, e agora ele podia discernir um arrastar pesado, como algo sendo arrastado pela terra. O ar na cabine ficou gelado, e ele sentiu uma presença. Olhou para o retrovisor, e o que viu o fez congelar. No limite da luz dos faróis, uma figura alta e esguia se materializava lentamente da escuridão. Não era humana. Seus membros eram desproporcionais, longos e nodosos como galhos secos. A pele parecia pálida e esticada sobre ossos proeminentes, e seus olhos eram 2 buracos negros e vazios que pareciam absorver a luz. A criatura parou a poucos metros do carro, com a cabeça inclinada, como se estivesse estudando-o. Um cheiro doce e nauseante, de decomposição e orquídeas murchas, invadiu o carro mesmo com as janelas fechadas. O lamento agora era uma espécie de canto baixo e arrastado, que parecia sussurrar seu nome. João encolheu-se no banco, a respiração presa na garganta. Ele tentou gritar, mas nenhum som saiu. Seus músculos estavam paralisados pelo terror. A criatura levantou uma de suas mãos esqueléticas e lentamente arranhou o vidro do para-brisa, um som agudo e horripilante. Não era um arranhão de curiosidade, era um arranhão de fome. Os olhos vazios da criatura pareciam penetrar sua alma, e João sentiu uma onda de desespero e exaustão invadi-lo, como se a própria vida estivesse sendo sugada dele. Ele sentiu seu corpo pesar, a visão turva. A criatura se afastou um passo, e a imagem dela começou a oscilar, misturando-se com a sombra da floresta. João fechou os olhos com força, esperando o fim. Quando os abriu novamente, o sol já estava nascendo. Os raios de luz atravessavam a folhagem densa, e o canto dos pássaros preenchia o ar. O carro estava parado na mesma estrada de terra, mas não havia rastro da criatura, nem do cheiro, nem dos arranhões no vidro. Parecia um pesadelo. Ele tentou dar a partida novamente e, para sua surpresa, o motor pegou. Trêmulo, João engatou a marcha e acelerou, deixando a estrada de terra para trás. Voltou para a BR-319 e continuou sua viagem, sem olhar para trás. Ele nunca mais pegou um desvio. E sempre que a escuridão da noite o pegava na estrada, o lamento distante e os olhos vazios da criatura voltavam para assombrá-lo, um lembrete vívido do que espreita nas sombras da Amazônia. Algumas estradas não levam a lugar nenhum, e alguns desvios levam apenas à escuridão.